CBN e a nossa língua portuguesa. Professora Fernanda Bergamo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Ô, Bergamo, eu não tenho dúvida de que o ensino da língua portuguesa evoluiu. E evoluiu muito desde a época que eu e você fomos alunos ali no segundo grau, que era como o ensino médio era chamado. Você lembra de alguma coisa dessa época, não lembra? Não estou assim chegando a ficar esclerosada, Aldo. Ou era científico, ou era contabilidade, tinha magistério, né? Eu fiz o que hoje chama ensino médio, mas é fato. No meu primeiro ano ainda chamava-se científico, mas no segundo ano era segundo grau, então eu não sou assim tão antiga, né, Aldo? Aldo, eu lembro que eu decorei tabela periódica todinha. Sabe como é que eu fazia? Eu fazia umas associações, as mais loucas que você pode imaginar. Datas históricas, acidentes geográficos e aquelas orações subordinadas, completivas, nominais. Tudo bem que hoje essas denominações da nossa língua portuguesa fazem parte de minha vida porque eu sou professora. Mas a boa notícia, e eu sei que você sabe, é que o ensino mudou, não é não? Olha, eu já estava desesperado aqui antes de você terminar de falar. Um dia desses eu ouvi um áudio de um rapaz que fez uma prova de um concurso e que estava revoltado, pé da vida ele estava, porque tinha uma questão na prova que ele tinha que responder se a oração era uma questão lá que perguntava se uma determinada frase era... Pera, Fernanda, parece que tem aqui, Lucas. Bicho, tem uma questão aqui que de não sei o que, tem certeza de que seremos felizes. Aí, essa parte de que seremos felizes, ela é uma oração de quê? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Ou ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Ou é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Ou é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Meu irmão, você vigia! Eu vou cuidar de noite na porta do portão para ninguém entrar, ou eu vou entrar aí para ninguém sair. E eu tenho que saber da oração subjetiva, subordinada, indireta, direta do Canário Bega do tempo passado. Estou procurando no Google. Nem o Google sabe. É muito bom, Aldo. Olha, o rapaz, com toda razão, ficou danado da vida. Eu também ficaria. A tabela periódica mesmo, eu sou limitado para isso. Eu nunca decorei. Eu sou limitado para. Aquilo era uma coisa assustadora, né? É verdade. E eu decorava assim, ó, por exemplo, oxigênio, selênio, eu decorava. Os 6 terminavam pobres, porque era oxigênio, selênio, telúrio. Eu inventava as coisas mais loucas. Agora, o que eu me pergunto, Aldo, e você deve se perguntar também, a gente aprendeu isso para quê? Na verdade, não aprendeu, né? Porque eu acho que aprendizado mesmo é quando a gente conecta o que a gente aprendeu à realidade, ao mercado de trabalho. Você tem toda a razão. Mas só para matar a curiosidade do nosso ouvinte, a tal oração aí do áudio, tem certeza de que seremos felizes? Para quem tiver curiosidade, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? Lascou. Mas veja, o importante é saber que esse tipo de questão, Aldo, não existe mais. Como também a gente não vai encontrar uma prova de história em que se pede a data de um determinado acontecimento, ou a tal prova de química pedindo para você falar todos os elementos de uma tabela periódica. Tudo hoje, nas avaliações, graças a Deus, está contextualizado. Então, antes de qualquer coisa, quem vai passar por essas provas tem que saber, mais do que ler, compreender e interpretar o texto para chegar à solução de uma determinada questão. Não existe mais aquela aplicação direta de fórmula e o candidato terá que dominar muito bem a nossa língua e compreender o comando dado para aí sim, Aldo, chegar à alternativa correta. Faz todo sentido, né, Fernanda? Eu imagino mesmo que as aulas de hoje elas são bem diferentes. E até eu fico chateado por não estar no colégio na época de hoje, sabe? A decoreba perdeu um espaço
que nunca deveria ter tido, eu acho. O raciocínio e a compreensão devem ser tratados com maior importância, né? Agora, isso não significa dizer que ele não vai ter que aprender algumas regras, né? Não é, Fernanda? Até porque, Isso. veja, no seu caso, o domínio da norma culta da língua portuguesa é uma das competências que o candidato terá que dominar em qualquer redação. Isso é prego batido, ponta virada, né? Isso. E não só na redação do Enem, isso se aplica à redação do Enem, do concurso público, do e-mail no ambiente empresarial, da comunicação de uma forma geral. E aí tem que dominar as questões de acentuação, de pontuação, de ortografia. Eu tenho certeza, por exemplo, que alguns dos nossos ouvintes devem ter ouvido o professor falar que virgular um texto é muito fácil, porque é uma questão puramente de respiração. E eu sempre brinco dizendo, ô Aldo, como é que um asmático vai escrever? Né? No meio de uma crise, como é que ele ia virgular um texto, Aldo? Porque Já a vi. vírgula não tem nada a ver com respiração, é uma questão gramatical. E sempre lembrando que, para quem lê muito, essas regras terminam sendo absorvidas naturalmente, o que é muito bom. É verdade. Você sente que a língua portuguesa, e não é só a língua, mas a comunicação, tem sido a necessidade que o mercado de trabalho tem buscado implementar no ambiente corporativo, né, Fernanda? E sim, a comunicação tem impacto direto na produtividade, Aldo. Quando você tem uma comunicação clara, objetiva, coesa, adequada, você poupa tempo de quem precisa estabelecer um diálogo com você. Na comunicação não existe mais aquela máxima de encher linguiça. Sabe aquilo que se usava nas cartas de muito antigamente, aquela abertura ridícula? Venho por meio desta, muito respeitosamente comunicar que, independente das condições estabelecidas anteriormente, veja que a gente chegou até aqui e nada foi dito. Então, buscando a comunicação mais assertiva, mais clara, mais objetiva e pensando em uma maior produtividade, as empresas e as instituições públicas também têm buscado modernizar o formato de sua comunicação no ambiente profissional. Nunca é tarde para isso. Mas é aquela coisa também, né, Fernanda? Eu acho que, assim, tudo ao seu tempo, né? Era a época da máquina de datilografia, né? Era a época do memorando, né? Era a época da fotocópia, como é o nome daquele negócio? Mimeógrafo. Mimeógrafo, o Né? cheiro do mimeógrafo. Pois é. Era a época. E a gente, veja, a gente foi forjado naquela época, que tinha que sentar numa sala de aula e decorar, e era diferente, né? Era Muito, completamente muito. diferente. O mundo evolui, algumas pessoas evoluem, né? Outras não, mas eu acho que é o seu tempo, né, Fernanda? Porque tem o costume de dizer, né, Fernanda? No meu tempo era assim, no meu tempo era assim. Poxa, é isso. É o mundo que passa e a gente tem que, né, acompanhar. Eu tiro por mim, eu ignoro muita coisa hoje. Eu acho essa música de hoje de uma qualidade triste. Eu acho esses funks um desserviço à população, música de péssima qualidade. Mas é o tempo, né? Tem quem goste disso, né? Isso. Né? E a gente fala sempre aqui, a gente insiste, né? Tratar a língua como esse elemento vivo e tudo que é vivo se transforma, se modifica. Então, a gente precisa se atualizar. Para algumas coisas, houve um avanço. Para outras, nem tanto. Mas a gente vai levando da melhor forma possível. Essa questão de música mesmo, eu acho a qualidade hoje sofrível. Eu fico chocado quando eu ouço algumas músicas que tocam no rádio, que o rádio não deveria executar. Mas, enfim, não adianta a gente estar dizendo no meu tempo, né, Fernanda? Professora, né? E nesse caso aí, Fernanda, nada de oração subordinada, substantiva, completava nominal, né? Completiva nominal. Completiva nominal. Não. Isso vamos deixar para os estudantes de letras, de linguística, graças a Deus. É uma gramática que não deve ser decorada, mas deve ser bem aplicada na nossa comunicação. Tá bom, Fernanda. Até semana que vem. Beijo para você, Aldo, e boa tarde a todos. Tchau, beijão.